Bom, então, eu nunca quis fazer homeschooling. Falei sobre isso recentemente no Instagram. Por mais surpreendente que isso possa parecer, nunca quis fazer homeschooling. Eu sempre gostei muito de ler e quando eu entrei na faculdade de letras, eu tinha muito claro que eu queria me formar, fazer, sei lá, pós-graduação, mestrado, doutorado e trilhar realmente uma carreira acadêmica, porque eu percebo que a universidade está numa situação muito ruim, nesse sentido de que acabou sendo ali um palco de disputa política ou de disseminação de ideologia. Claro que existe muita gente boa na universidade, mas quem nunca viu, né, aquelas imagens do antes e depois da federal, né? A gente conhece pessoas que entraram na universidade de um determinado jeito, saíram totalmente diferentes, né? Eu, pessoalmente, sempre quis fazer uma pesquisa com rigor acadêmico, né? Chegar para os calouros e perguntar: e aí, você defende o aborto? Você é a favor das drogas? Você, sei lá, fazer perguntas para os calouros e depois fazer perguntas para o pessoal que está se formando, porque eu tenho certeza que a ideia deles sobre muitas dessas coisas muda, da água para o vinho, do início, né, do primeiro período até o final. Porque existe realmente um processo de lavagem cerebral. A gente acaba virando o papagaio de pirata, repetindo o que os ideólogos do momento estão falando, né? Então, eu queria mudar isso. Eu queria fazer parte não do problema, mas da solução e mudar a partir de dentro, né? Porque assim como a universidade foi, digamos assim, ocupada por pessoas que não querem saber do bem, da beleza e nem da verdade, eu queria ser uma voz na universidade para formar outras vozes, como a Karen Glass falou, né? E tocando ali algumas estrelinhas do mar e jogando elas de volta na água. Embora isso não fizesse uma diferença estatística, faria diferença para aquelas estrelas que eu poderia ajudar. Só que o que acontece? Né? Eu tive os meus filhos, o ano que eu entrei na universidade foi o ano que eu me casei bem jovem, e eu comecei a trabalhar num colégio, um colégio muito bom, lá no Rio de Janeiro, que tinha sido aberto por pais também, pessoas que estão se preocupando realmente com a educação dos filhos, isso é uma coisa que tem crescido bastante, graças a Deus. Só que era um colégio de educação infantil e que não tinha, assim, quando o meu filho tivesse no ensino fundamental, esse colégio não teria ainda condições de abrir turma para ele, né, para acompanhar, e crescer junto com a idade das crianças, basicamente. Ia ficar só na educação infantil por um tempo, tinham planos de abrir ensino fundamental, hoje em dia, graças a Deus, ele já tem, mas não para a idade que tem o meu filho mais velho hoje, né? E eu me deparei com essa realidade, né? A única escola que eu realmente confiava de poder matricular meu filho era essa. Eu pensei, bom, eu sou responsável pelos meus filhos. O que significa ser responsável? Responsável é ter a quem responder. E quem responde, responde por algo a alguém. A quem nós respondemos pelos nossos filhos? Nós respondemos a Deus, né? Porque nossos filhos são presentes de Deus. Isso significa que no fundo da no fim da nossa vida, quando a gente estiver diante de Deus, ele vai perguntar o que a gente fez com aquelas almas que nos foram confiadas. E a gente precisa ter feito o melhor possível, dentro das nossas circunstâncias, certo? O melhor possível não significa o melhor, mas o melhor possível. Isso é bom a gente ter claro também. Então, nesse sentido, eu olhei para as minhas circunstâncias e eu vi, bom, eu não consigo colocar ele em outra escola que eu confie. Então, me parece que se eu ficar com ele aqui em casa e eu mesma assumir a educação dele, ele vai estar melhor do que na escola, pelo que eu vejo das escolas. Porque o meu primeiro filho nasceu quando eu tinha 19 anos. Não, mentira. Eu casei com 19 anos. Meu primeiro filho nasceu quando eu tinha 21 anos. E eu tinha saído do ensino médio com 18, ou seja, 3 anos antes dele nascer, eu sabia bem o que estava ali nas salas de aula, não só o que estava nas salas de aula, mas eu sabia bem o que estava nas universidades, porque eu estava na faculdade de letras, né? Então, eu estava sendo treinada para ser professora de escola, e eu sabia muito bem que tipo de treinamento era esse. Às vezes as pessoas falam, nossa, mas as escolas públicas são ruins, mas as particulares são boas. Gente, os professores que estão nas escolas públicas são os mesmos dos que estão nas escolas particulares.
E todos eles passaram por esse mesmo processo de doutrinação nas universidades. Então, o jeito ou a gente assume pelo homeschooling, ou a gente abre uma escola, como estão abrindo várias aí pelo Brasil, né, e está sendo muito bom. É difícil, muito difícil você encontrar uma escola, digamos assim, aspas, normal, como essa, assim, que tem por aí, que seja boa. Porque, às vezes, tem escolas religiosas, né? A pessoa fala, nossa, escola católica, escola evangélica, não sei o quê. Tudo bem, por mais bem intencionados que sejam os fundadores daquela escola, seja a ordem religiosa que cuida, seja quem for, quem são os professores? Os professores são os que vêm da universidade, que passaram por esse processo de doutrinação ideológica, que não acreditam que existe uma verdade, que se existisse essa verdade, eles não acham que a gente poderia encontrar essa verdade, né? Então, eles acham que é assim, sei lá, não sei se vocês viram recentemente, tem um documentário muito engraçado que eu vi, é trágico, assim, né? A gente, é aquela coisa, né? Rir para não chorar, que chama O que é uma Mulher? Não sei se ele ainda está disponível no YouTube. Se ele tiver, eu vou procurar para colocar no grupo lá do WhatsApp, em que um rapaz ele vai fazendo uma série de entrevistas para tentar descobrir o que é uma mulher. E ninguém consegue responder para ele essa pergunta. Por quê? Se você falar, uma mulher é um indivíduo sei lá, que tem cromossomos XX. Se você falar isso, não, mas e as mulheres trans? Vão se sentir ofendidas. Aí se você fala, não, uma mulher é um indivíduo que, sei lá, gera filhos. Não, mas e os pais, os outros que adotam, dois homens que adotam uma criança, como assim? Enfim, não, mas a mulher, na verdade, é uma sei lá, qualquer coisa que você use para tentar definir o que é uma mulher, as pessoas não conseguem admitir, porque tem algum grupo que vai se sentir diminuído, ou que vai se sentir julgado, ou preterido, ou qualquer coisa do tipo, né? E o curioso é que ele vai conversando com os especialistas, com médicos, sei lá, pessoas assim, e todos eles com aquele discurso assim, bem... ninguém consegue definir, né, a realidade. Ele vai para uma tribo lá na África, e lá eles sabem muito bem o que é um homem e o que é uma mulher, né? Enfim, então parece que as coisas estão avançando, mas não estão retrocedendo ao mesmo tempo, né? Parece que a nossa capacidade cognitiva perdeu a sua capacidade de definir as coisas mais simples, né? Bom, mas voltando aqui ao assunto, o que eu dizia, a Gi falou que é difícil de achar, que o YouTube boicota, mas que ela tem gravado se alguém precisar. O problema é que tem uma questão de direito autoral, acho que não é só o boicote do YouTube, é porque esse filme, pelo que eu vi, ele faz parte de uma assinatura, que você precisa fazer uma assinatura em determinado site e você assiste lá. Só que aí não tem legendado, né? É só em inglês, enfim. Aí o pessoal legendou, colocou no YouTube, só que aí tem essa questão. Bom, retomando o que eu estava dizendo para vocês anteriormente, então eu resolvi começar a fazer homeschooling com o meu filho. Tinha algumas amigas minhas que estavam começando nessa jornada também, e eu pensei assim, bom, é melhor eu fazer homeschooling com ele agora. Chegar lá na frente, daqui a uns anos, sei lá, eu ver, acho que não era isso, não. Vou colocar ele na escola de novo. Muito bem, pode colocar ele na escola de novo. Seria muito melhor isso do que enfim, continuar com ele na escola, manter aquela situação daquele jeito, né, colocando ele em alguma escola que eu não confio, chegar lá na frente, quando ele está terminando o ensino médio, eu ver a grande burrada que eu tinha feito, né, todas as conversas que ele teve, os amiguinhos que mostraram o telefone para ele, imagina, né, tudo pensando assim retrospectivamente, imaginando como seria, né, o professor que falou mal da igreja, o livro que ele leu que tinha uma cena ruim, sei lá, né? Aí eu ia chegar lá na frente e ia pensar assim, puxa, como seria diferente se lá atrás eu tivesse tomado outra decisão? Eu não queria ter esse sentimento, eu não queria olhar para trás assim, eu não queria passar por essa situação de e se? Como teria sido? Não. Falei, quer saber? É melhor eu fazer homeschooling agora, né? E se não der certo, aí depois eu vejo o que eu faço, se vai para a escola, se não vai para a escola. É muito melhor do que eu continuar com ele na escola, que eu não confio, né? Botar ele numa escola que eu não confio.
e chegar lá na frente e me arrepender. Falei, então vamos começar. Eu estava grávida, e isso era mais um motivo, né? Porque eu ia sair de licença maternidade, para mim não faria muito sentido ele ficar na escola comigo de licença em casa. Então ele saiu de licença fraternidade, digamos assim, e começamos. Eu achava assim, né, que o pior momento para você tentar fazer homeschooling seria com um bebê recém-nascido em casa. Então, bom, se der certo agora, vai dar certo depois. E eu comecei a estudar mais sobre educação. Foi aí que eu caí num... Acho que uma das minhas primeiras referências assim, de Charlotte Mason foi o YouTube, que eu encontrei o canal da Simply Charlotte Mason em inglês. Como eu sou professora de inglês, isso também me ajuda bastante, porque eu podia acessar muito conhecimento que naquela época não tinha muita coisa em português sobre isso. Nem isso é um trabalho que a gente está desenvolvendo ainda. E o que acontece, na verdade, né? Eu fui me encantando, me apaixonando por essa realidade, porque é apaixonante mesmo, né? Como vocês veem ao longo do dia de hoje, né? É muito emocionante, assim, né? Quando como a Mariana falava, né? A Charlotte Mason conseguiu traduzir, né, de uma forma muito clara, né, em palavras, algo que está no nosso coração que às vezes a gente nem sabia, né, muito bem como expressar. Enfim, então, quando eu comecei a me interessar por educação, eu conheci a Charlotte Mason, eu comecei a me interessar bastante por educação clássica. Só que acontece, quando agora as coisas estão diferentes, mas naquela época, ali em 2018, quando você escrevia educação clássica no Google, parecia muita coisa em português, assim, você pesquisava na hora que tivesse muita coisa. Você encontrava ainda alguns vídeos, algumas coisas, mas principalmente, assim, pessoas falando numa linguagem mais erudita, mais difícil, mais acadêmica e pouquíssimo concreta. Né? Você fala, nossa, o bem, a beleza, a verdade, nossa, o trívio, o quadrinho, maravilha. Mas ok, meu filho de 8 anos, o que eu faço com ele amanhã? Não sei, né? Então, muito pouco concreto, até porque grande parte das pessoas que falavam sobre isso, pelo menos naquela época, não tinham qualquer experiência com crianças pequenas, não tinha nem filho, quanto mais aluno da cidade, ou se tinha era pouco, era mais elucubrações assim, meio teóricas, com pouquíssima aplicabilidade prática. E as pessoas que faziam cursos e tal, pensavam, nossa, bem, amei, mas e agora? O que eu faço concretamente? E como eu tinha essa facilidade com o inglês, eu comecei a ter contato com várias famílias e postagens e blogs e coisas, né, de famílias americanas que já estavam mais à frente da gente nesse sentido, né, de ter mais ideias práticas e tudo isso. Comecei a estudar e uma forma de você estudar é você ensinar, né? A gente só sabe que a gente realmente sabe alguma coisa quando a gente consegue falar para alguém aquilo. Nada mais é do que a narração. Então, o que acontece? Eu criei um podcast, não sei se alguém aqui conhece, se alguém conheceu já, me avise, que chamava Pod Clássica. Ele ainda está disponível, eu não dei continuidade a esse projeto, mas tem vários episódios, entrevistei várias pessoas que provavelmente vocês conhecem, o próprio Guilherme Freire, enfim. E o que acontece? Para achar o Pod Clássico é só procurar no SoundCloud, no YouTube, Spotify, onde você acha podcasts em geral. Bom, e o que acontece? Eu ia fazendo esses áudios, isso me ajudava a estudar, eu ia procurando esses temas, ia ensinando outras pessoas e tal. E isso foi muito bom. Como eu dizia a vocês, né, essa realidade de educação clássica é o que me encanta muito. E para mim, quando eu digo educação clássica, é bom a gente entender isso, né? Porque educação clássica é esse cultivo da sabedoria e da virtude na alma, é essa educação que visa a formação do caráter, né? Que entende que o objetivo da educação é a formação do caráter, é uma educação que preza pela boa literatura, os livros clássicos, claro, mas não só os livros clássicos, a boa literatura do presente também, pelas artes, pela música de qualidade, enfim, é aquela educação que se opõe à educação moderna, utilitarista, mecanicista. Nesse sentido, eu vejo a Charlotte Mason dentro dessa tradição. Não que ela dissesse, eu sou uma educadora clássica, ela nunca disse isso, nada a ver. Ela não estava querendo botar etiqueta em nada, nem nela mesma, né? Mas se a gente for pensar, né, no que os gregos faziam, essa busca pela virtude,
ela cantava essa mesma música. Enfim, não que ela tivesse olhado para os gregos e falado assim, olha, eu vou imitar os gregos. Não foi isso que ela fez, como a gente viu hoje aqui. Ela se baseou nos evangelhos, ela se baseou na observação na própria natureza humana, né? Só que a natureza humana é uma só, a dos gregos, a dos medievais, a dos vitorianos e a da gente, enfim, a dos universitários malucos, a natureza humana é a mesma. E se a gente procura com sinceridade a verdade, essa verdade se mostra para nós. Então, assim, você não tem como pegar um telefone e chegar e ligar assim e falar: Oi, Aristóteles, é você? Tudo bom? Então, eu tenho um filho aqui, tem 8 anos, ele chama Bernardo. Então, eu estou querendo saber que livro que eu posso usar no próximo trimestre sobre geografia. Você tem alguma ideia? Ciências, assim, sei que o senhor gostava muito da natureza, tem alguma ideia? Não tem como eu fazer isso. A realidade do Aristóteles era completamente diferente da minha realidade. A educação, sabe por que as artes liberais se chamam artes liberais? Porque eram chamadas artes do homem livre. Livre no sentido que ele não tinha que trabalhar, ou seja, ele tinha tempo ósseo para poder se dedicar à filosofia, para estudar, para pensar sobre as coisas e tal. É claro que hoje em dia a gente usa o termo não nesse sentido, mas uma educação liberal é uma educação que realmente nos liberta, né? Que abre os nossos olhos para essa grande contemplação do bem, da beleza, da verdade, como a gente falava aqui. Enfim, então, voltando aqui ao que eu falava antes, eu encontrei na Charlotte Mason uma forma muito concreta de viver esse ideal da educação clássica nos nossos dias, porque, tudo bem, ela viveu na Inglaterra vitoriana, ok, no século XX. Não é exatamente como hoje em dia, né, no século XXI, mas é bem mais parecido do que a Grécia de Aristóteles. Bem mais parecido do que a Idade Média de São Tomás de Aquino, certo? Então, ela já tinha uma escola, que tinha sala de aula, que tinha professores, tinha matérias, tinha exames. Se você for lá no museu, você pode ver que tipo de pergunta a Charlotte Mason fazia para os alunos dela no terceiro trimestre no exame de História. Mais específico que isso, só 2 disso, né? Então, você consegue ver alguém que ficou lá dos 18 anos até os 80 se dedicando a isso, vivendo, respirando isso em cada segundo da sua vida, observando crianças, observando professores. Sinceramente, eu não sei se vocês têm essa bagagem, eu não sei se vocês têm essa experiência, mas eu não tenho. Santa Teresa de Ávila falava, né, que a humildade é andar na verdade. E é isso que a gente precisa fazer, a gente precisa reconhecer as nossas limitações. Eu, Bárbara, não tenho capacidade, não tenho bagagem literária suficiente, não tenho nível intelectual, a envergadura de erudição que eu precisaria para eu mesma inventar um método para o meu filho estudar e para os filhos de todas as famílias que estudam na academia. Não há sentido. Para que eu vou reinventar a roda? Né? A gente precisa olhar o que deu certo, né? O que passou pelo teste do tempo. Vamos ver aqui, ó, essa senhora aqui, Charlotte Mason, ela fazia isso daqui. Olha que bacana, isso aqui está bem alinhado com o que os gregos faziam, que estava dando certo também. E os medievais, olha que legal. Sou eu que vou falar que estava todo mundo errado e que eu sou maravilhosa e eu que vou inventar um negócio? Não. Então, o que a gente tem que fazer? Quando a gente reconhece a nossa pequenez, a gente precisa subir nos ombros de gigantes. Uma das gigantes que eu escolhi foi essa senhora que está aqui em cima, que eu estou meio deslocada agora na posição, que é a senhorita Mason, como o pessoal fala, né? Miss Mason, senhorita soa tão estranho em português, eu acho que não funciona, não. Parece que tá desmerecendo, senhorita, não. Esta grande mulher, né? E por isso que nós decidimos fazer essa conferência hoje aqui, para dar a conhecer esse grande tesouro, né? Que me ajudou tanto, que eu tenho certeza que pode ajudar a muitos de vocês também. Então, retomando aquele assunto que eu dizia, né? Depois do podcast, né? Para quem não conhece a academia, como eu falei, eu sou professora de inglês, e eu comecei a dar algumas aulas de inglês online, até para conciliar a realidade do homeschool, né? Eu saí da escola, que eu dava aula, enfim, comecei a trabalhar meio home office. E o que é legal é que eu dava aula no Zoom antes da pandemia. Ninguém sabia o que era Zoom.
Então, é bem engraçado isso, assim, né? Então, a gente conheceu algumas pessoas ao longo do caminho. Eu tenho uma amiga, que talvez alguns de vocês aqui conheçam, que eu conheci lá no Rio de Janeiro, e que hoje em dia ela é uma pessoa famosa na internet, mas na época não era famosa, que é a Sâmia Marcílio. Então, eu conheço ela há muito tempo, e nessa época eu comecei a dar aula online, eu dei aula para alguns dos filhos dela, né, de inglês e tal. E ela fazia algumas divulgações no Instagram, tudo isso, e algumas pessoas começaram a conhecer o nosso trabalho por conta disso. E aí chegava uma família daqui, outra família avisava outra família de lá, porque esse trabalho que está sendo feito pela academia é bastante pioneiro, nesse sentido de que a gente está conseguindo oferecer aulas que, embora sejam online, tem uma interação, né? Diferente de um curso gravado que você compra e não assiste. Ou se assiste, você não sabe se entendeu, que não tem um professor, não tem uma pessoa ali falando com você para ver, né, para ouvir tua narração, para te ajudar, para te examinar, enfim, não existe isso, né? Então, a gente começou esse projeto e as famílias foram pedindo, mas eu queria aula de latim. Não, mas na verdade matemática seria ótimo. Que tal um curso de história? Então as coisas foram crescendo, foram se desenvolvendo, a gente foi convidando professores, foi estudando meios de tornar isso possível. E agora, graças a Deus, a gente tem já aproximadamente 40 pessoas nessa nossa equipe e a gente tem a alegria de servir mais ou menos 600 alunos. Impressionante, né? Quando Deus quer, o negócio vai. Então, apesar da gente, né? Porque se dependesse de mim, acho que não teria nada disso. Enfim, eu sou a cabeça mais pedagógica da coisa. O meu marido, ele fez administração, então deu match, né? Como o pessoal fala, né? O casamento perfeito aí, nesse sentido de poder, né? Se eu não me larga com uma planilha de Excel na mão, a coisa não funciona. Mas, pelo menos a parte de seleção de livros, eu estou junto no time da outra Bárbara, que estava falando aqui agora, a Bárbara Prada, que eu adoro esse problema de procurar livro também. Ficar lá, vendo, nossa, será, não sei o quê. Eu sou também o tipo de pessoa que gosta de garimpar, enfim. Então, esse é o nosso trabalho aqui na Academia Dulcis Domus. E eu quero agradecer demais a presença de vocês. Se vocês quiserem conhecer mais, saber os cursos que a gente oferece, tudo, tem lá naquele PDF do programa, os links, tudo, contato, mas eu vou depois explicar um pouco melhor lá no grupo, onde que vocês podem encontrar tudo isso. Bom, tem algumas outras coisas que eu gostaria de falar ainda, mas deixa eu só ver aqui as perguntas de vocês. Ainda não tem pergunta, tem um comentário. A Gi disse assim: chorei com o filme passando pela minha cabeça, do tanto que fui e sou atacado por colocar a educação da minha filha na salvação acima de tudo. Não, eu não vou mudar o mundo, mas se eu conseguir ajudar mais uma pessoa, já terá valido todo o esforço. Exatamente. Aí o pessoal comentando que foi muito bonita a palestra, isso. Bom, uma coisa que me ajuda muito a entender essa realidade que a Karen Glass trabalhou, né, falou sobre na palestra, impressionante como ela consegue falar em 30 minutos um negócio que, né, a gente demora uma vida para entender. É o seguinte, ela chega a falar sobre uma questão ali que é análise. E a gente vê que hoje em dia isso é extremamente comum, né? As pessoas falam, analise tal, dê sua opinião sobre tal coisa. Primeiro que isso é extremamente complicado. Em geral, as pessoas pedem para as outras darem opinião sem saber se a outra entendeu o assunto, né? É que nem eu pedir sua opinião sobre, sei lá, os efeitos do gás Schubert-Lindström na terra de William Weinstein. Aí você fala, bom, sei lá o que é o gás, nem sei o que é, não sei o que é nada, ou dar opinião com o quê, né? Então, antes da gente saber dar a nossa opinião sobre as coisas, né, como a Mariana Mastraco falava mais cedo, né, que o filho dela mais velho já consegue emitir algumas posições mais críticas nas narrações dele, a gente precisa primeiro saber falar sobre as coisas, né? Eu tive uma experiência muito engraçada que é a seguinte: narração, gente, para quem não está familiarizado com o termo, é o seguinte: eu leio para você uma história, cigarro e a formiga. Eu paro, aí eu falo, o que que você lembra do que você ouviu? Aí você me fala, entendeu? É isso, ponto. É tão simples e parece muito difícil, mas é isso, tá? E hoje em dia a gente perdeu a capacidade de fazer isso. As pessoas estão discutindo, fazem debates, sabe? Enquanto um fala um argumento, o outro não está ouvindo, ele está só pensando o que ele vai responder na sequência.
E o objetivo não é buscar a verdade, o objetivo é destruir o outro, destruir o argumento do outro, fazer o outro passar vergonha, para que você cresça, né? Antigamente, os debates na Idade Média não eram feitos assim. Era assim, você falava seu argumento, sua posição, aí a outra pessoa, antes dela contra-argumentar, ela tinha que fazer uma narração do que você disse. Ela falava assim, ó, olha, você disse isso, isso e isso, certo? Certo. Então, eu discordo por causa disso, disso, daquilo. Aí o outro escuta, bom, você discorda por causa disso e daquilo. Então, mas veja por aquele outro. Ou seja, as pessoas se entendiam, né? Então, hoje em dia as coisas não são assim. A gente quer pedir para os outros darem opinião sobre coisas que eles ainda nem entenderam. E a análise, né, isso que a Karen Glass falava, é sobre separar as coisas, que é algo diferente da síntese, que é o ver o todo. Falando só essas palavras, parece algo muito absurdo, muito estranho, que ninguém entendeu. Mas eu vou dar um exemplo para vocês que vai tocar lá, vocês vão entender. Imagina que o seu filho, tem um filhinho, e o seu filho quer um cachorro. Aí você vai lá, compra um cachorro, e você, que é uma mãe educadora, e quer aproveitar todas as oportunidades do dia para ensinar o seu filhinho, você vai lá, pega um bisturi, abre a barriga do cachorro, e vamos lá categorizar as vísceras deste lindo animal. Você pega lá o intestino, você puxa a língua dele toda, vamos lá separar aqui os ossinhos, tal. O seu filho, ao viver essa experiência, se ele não desmaiou ainda, ele saiu correndo, né? E ele nunca mais vai querer ver um cachorro em toda a sua vida. Ponto. Outra, vamos tentar mudar. Se essa mãe tivesse lido Charlotte Mason, o que ela teria feito? Ela teria comprado o cachorro e teria deixado o filhinho dela alimentar o cachorro, levar o cachorrinho para passear, fazer cosquinha na barriguinha do cachorro, o cachorrinho lá, tal, brincar, joga bolinha, o cachorro pega a bolinha, tal, não sei o quê. Ponto. Aí esse garoto cresce e ele tão apaixonado assim por aquele cachorro que ele resolve que ele vai ser veterinário. Não só veterinário, porque ele estuda muito, ele é demais, ele vai ser um cirurgião veterinário. E ele vai salvar a vida de inúmeros cachorrinhos em toda a face da terra, abrindo a barriga de todos eles e curando eles dos mais variados tumores. E aquela mãe fala, nossa, meu filho, o que tá fazendo? É a mesma coisa, tá abrindo barriga do cachorro. Tá fazendo exatamente a mesma coisa. Por que que naquele primeiro exemplo isso soa assustador e agora isso soa uma coisa honrosa, linda e maravilhosa? Porque tudo tem o seu tempo na vida. Basicamente é isso. Então, primeiro eu preciso contemplar o todo, preciso brincar com o cachorro, preciso apertar ele, fazer cosquinha, para depois eu abrir o cachorro. Poesia. Como que é isso na sala de aula hoje em dia? A professora vai lá, lê um poema e fala assim: olha só, gente, essa primeira estrofe significa isso daqui. Porque naquele momento histórico e naquele contexto social, e Freud disse que, na realidade, isso daqui significa uma forma geométrica, entendeu? É isso que ela fala. E aí, na prova, ela vai perguntar: analise o poema, tararau, tararau. Tá. O que que ela quer? Ela quer que você repita a análise que ela te deu. Ela não está nem aí para saber se você gostou do poema, você lembra do poema, assim, né? Que parte te chamou mais atenção. Ela não quer saber. Ela só quer que você repita aquela análise. Entende? Então, é outra coisa. Como é que as pessoas vão gostar de poesia desse jeito? As pessoas falam assim, nossa, hoje em dia, né, não tem mais poetas como antigamente, é evidente. Com, com esse tipo de abordagem, é isso. Estão abrindo o cachorro na frente da criança. Pelo amor de Deus, a criança nem gosta ainda da poesia, nem sentiu ainda o prazer que é uma rima, a alegria de fazer uma recitação, ver uma pessoa fazendo ali uma performance, sei lá, recitar com caras e bocas. Não, simplesmente a gente vai ficar aqui, sei lá, separando sílaba. Pelo amor de Deus. Não que isso, sabe? Vamos lá. Então, não que separação de sílabas seja ruim, tá, gente? Mas vamos lá, tudo tem o seu tempo, como eu diria, né? Bom, então é o seguinte, ó, a Gi tá falando, foi pela cena que eu te conheci, Bárbara. Meu irmão serviu o exército com o Ítalo, ele nos deu essa... Nossa, que legal! Que coisa boa. Eles são uma família muito querida.
Thaisa falou, meu filho tem 8 anos, para ele fazer essas aulas, como faz? Tem vaga? Tem sim. Depois eu boto essas informações lá no grupo, porque, na realidade, gente, assim, eu não queria falar muito de produto, de venda, essas coisas. Gente, você já tá com a paciência cheia disso, não? Pelo amor de Deus. Gente que faz evento disso, daqui, tu não quer vender tudo. Então, vamos fazer um negócio aqui na sinceridade, vamos conversar, sabe? Então, depois, vamos construir nosso relacionamento primeiro, né? Depois, se você quiser saber de curso, não sei o que, depois a gente conversa, tá? Nesse momento que eu queria mesmo que você parasse, você estudasse, você abrisse esse horizonte. E eu também tenho uma última coisa que eu queria falar, antes da gente ir embora. Aí sim eu vou vender o meu peixe, na verdade eu vou pedir. Que é o seguinte, vocês sabem, né, que a Charlotte Mason, ela, embora tenha nascido no país de Gales, Wales, como a Mariana mais tarde falou, ela cresceu, e, enfim, fundou a escola dela num lugar chamado Ambleside, que inclusive dá nome ao currículo, Ambleside Online, né, que o pessoal fala. E lá em Ambleside ainda tem o prédio da escola dela lá, Scale Hall, tem, enfim, um monte de coisa legal que dá para visitar, enfim. E por conta do centenário do falecimento dela, está sendo organizada uma conferência em Ambleside, em parceria lá da Universidade de Cumbria, que cuida lá daquele local em que era a escola, né? Agora é um campus universitário, tudo isso. É uma parceria com o Charles Mason Institute, tá? E eu me candidatei, eu mandei um proposal lá para falar sobre narração, para contar sobre a história da narração, como que ela era vivida lá pelos gregos, também pelos medievais, no Renascimento, e falar também não só sobre o passado da narração, mas sobre o futuro, como que a narração pode ser implementada num ambiente como esse aqui no Zoom, que é a nossa experiência na academia do Tisdom, né? E o mais legal de tudo é que eu fui aprovada. E, na verdade, isso tudo foi uma grande estratégia para que o meu marido me deixasse viajar. Porque se eu só falasse assim, olha, eu vou para embolsar, eu falo, claro que não, é caro, não vai, né? Mas você fala, não, eu vou lá porque eu vou fazer uma palestra, eu vou representar a academia, vai ser muito legal, a gente vai conhecer pessoas, tal, não sei o quê. Aí já é outra conversa, né? Eu vou tirar foto, vou botar no Instagram. Enfim, o pessoal vai ver que a academia está tendo ali uma participação em eventos, né? Vai ser muito bom e tal. E aí, consegui convencê-lo. Só que agora a gente está com uma campanha de arrecadação, né? Uma campanha financeira para ajudar a cobrir os custos dessa viagem. E já que vocês estão aqui, passamos esse dia tão agradável, se vocês quiserem me ajudar, é muito legal. Como que vai funcionar? Vou mostrar para vocês aqui no Instagram da academia. Quem não segue o Instagram da academia, vale a pena. Vou mostrar para vocês aqui. A gente tem feito umas postagens lá bem legais. Ixi, tá nem logado aqui no computador, mãe. Bom, enquanto eu vou abrindo aqui, deixa eu ir falando com vocês. Tem um grupo no WhatsApp que eu abri, que é um grupo exclusivo, assim, esse grupo fechado, que serve para quê? Para falar sobre a viagem. Então, quando eu estiver lá na conferência, funciona assim, você me leva que eu te levo, ou seja, eu vou levar vocês no meu bolso, dentro do grupo do WhatsApp. E eu vou tirar foto de tudo, vou fazer vídeo de tudo, claro, não vou gravar as palestras, né? Acho que eu nem tenho autorização para isso, mas eu vou gravar pelo menos as minhas narrações, né? Contar, olha, eu ouvi isso, fulano disse aquilo, vai ser muito legal. Imagina, gente, tá lá no lugar em que ela ensinava, assim, né? Vai ter estudo da natureza, tem uma imersão de estudo da natureza com um naturalista super famoso lá, o John Muir Laws, e eu vou estar lá fazendo estudo da natureza. Imagina, eu lá olhando para as árvores de Ambleside, desenhando. Gente, que loucura! Então, eu quero que vocês vivam isso junto comigo. Então, eu criei esse grupo, as pessoas que ajudarem essa viagem a acontecer vão participar desse grupo e vão receber esse conteúdo da viagem, né? Eu vou estar lá super blogueira, tirando foto das coisas, falando, não sei o quê. Mas, além disso, a gente vai fazer também uma oficina narrativa em setembro, outubro, por aí. Daqui a pouco eu já confirmo para vocês. Que é um evento que a gente vai organizar, tipo essas masterclass que o pessoal faz aí, ou seja, uma coisa longa, mais profunda sobre narração. E não só a parte teórica, mas a gente quer que seja também prático, né? Da gente estar aqui numa sala como essa no Zoom, em que vocês possam viver na prática o que é fazer uma narração, tá?
Porque ouvir falar é muito diferente de fazer. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui agora. Consegui abrir o Instagram da academia. Para quem não segue, é a Academia Dulcis Domus. Dulcis significa doce. Domus significa lar. Então, doce lar. Por quê? Porque a gente quer tornar o seu lar mais doce. É isso. Piegas, né? Mas é isso mesmo. Ou seja, tornar essa rotina de aprendizagem mais leve, mais suave. Aqui a campanha Leve a Bárbara para Embolside. Aqui explica um pouquinho, né, sobre a conferência, tudo. E se você quiser participar, o que você precisa fazer? Você precisa fazer uma contribuição de R$ 27 para você entrar nesse grupo, participar comigo dessa viagem, essa semana bem intensa que vai ser lá. E depois você ainda vai ter acesso a essa oficina narrativa, que posteriormente vai ser vendida por R$ 79,90. E você consegue acesso antecipadamente, ajudando, né, na viagem. Você não precisa pagar R$ 79,90 depois, você só paga os 27 e já ajuda. Então, para participar, tem essas duas formas aqui, que é o Pix ou o PayPal, que é o link da bio lá, tá? Bom, depois eu posso colocar esses dados lá no grupo, mas queria só falar com vocês sobre isso. A Gi disse que contribuiu, tá divulgando, muito bom. Obrigada. A Mariana falou um sonho para Ambleside. Pois é, menina, eu também tô nessa. Agora eu tô pensando em Ambleside. E tem tanta coisa legal, né? A casa da Beatrix Potter também, do Pedro Coelho, é lá. Não sei se vocês conhecem o Pedro Coelho, que estava no outro cenário lá da primeira a palestra. A historinha infantil, né? Enfim, é muita coisa legal. Na Inglaterra também, né? Vocês sabem, gente, tem uma coisa muito legal. Estava até contando com o pessoal da academia ontem, que é o seguinte. A gente estava meio na dúvida, né? Se a gente fazia ou não essa viagem. Eu, né? Porque eu vou sozinha. Porque é muito caro. Principalmente em julho, assim, né? A passagem, estadia, muita coisa. E, enfim, a gente resolveu dar esse passo, né? Vamos lá, vai dar certo. Comprei a passagem e tal. Aí tava vendo estadia. E assim, eu vou chegar em Londres. E isso, assim, para ir para embolsário depois, né? Trem, ônibus, um jeito lá que eu vou ter que descobrir, né, como é que vai funcionar. Só que esses 2 dias que eu vou estar em Londres, eu tava precisando de uma estadia, algum lugar para ficar. Aí eu achei um site chamado monasteries.com. E tem convento, coisa assim, que eles têm estadia mais barata. E aí eu achei lá, tinha 3 lugares possíveis. Um era o mínimo de 3 diárias, e eu só ia ficar 2, não servia. O outro não tinha data. O terceiro era um seminário chamado Ellen Hall, que fica desocupado em julho e agosto, que os seminaristas estão... seminarista quem está estudando para ser padre, eles estão de férias do seminário, então os quartos ficam vazios e você pode se hospedar. E é bem mais barato do que os hotéis, inclui o café da manhã, tal, não sei o quê. Vai ser esse mesmo. Eu me inscrevi e tal. Aí depois, quando eu recebi o e-mail de confirmação do pagamento, essas coisas, apareceu assim, aspectos históricos, tá? Uma pequena referência assim ao local. E tava lá assim, a Ellen Hall, no passado, foi residência do chanceler Henrique VIII, Sir Thomas More. E eu fiquei assim, o quê? Como? Quem não conhece o Thomas More, inclusive, né, eu sou católica, ele é um santo da Igreja Católica, ele foi chanceler, que era, tipo assim, o cargo mais importante do governo depois do rei, na época lá do Henrique VIII, né? Talvez quem assistiu aquele negócio dos Tudors saiba alguma coisa sobre isso, mas basicamente o que acontece? O Henrique VIII, ele tinha uma esposa, né? Ele não estava contente que ela não estava dando para ele um filho homem, toda uma confusão, uma treta, ele achou que o casamento dele estava amaldiçoado, sei lá. Aí ele achou que ele tinha que casar de novo. Só que a Inglaterra ainda estava era um país católico na época, né? Na Igreja Católica não é possível o divórcio. E aí ele resolveu se separar da igreja e aí foi que surgiu, assim, né, historicamente, a Igreja Anglicana. Anglicana vem de inglesa, né? Anglo, enfim. E o Thomas More, ele era o chanceler, né, daquela época ali, e ele não achou nada legal essa ideia, basicamente, né? Porque ele achava que o casamento é indissolúvel, que não tem sentido, você vai separar a mulher só por causa disso, como não tem sentido, né? E como ele era, assim, uma pessoa de muita autoridade, muito prestígio,
O Henrique, coitado, ficou muito chateado com essa postura dele, porque se ele aceitasse, se ele falasse, é isso aí, desse um tapinha no ombro e falasse, vai lá, vai com tudo, todo mundo ia achar ok, né? Mas ele falou não, e ele bateu o pé. Só 2 pessoas bateram o pé, ele e o John Fisher, que foi um bispo também. E ele falou, então tá, então eu vou cortar sua cabeça. Ele falou, tá bom. Aí ele foi mandado para a Torre de Londres, lá escreveu pensamentos muito lindos sobre a paixão de Cristo, uma coisa assim, impressionante, assim, que você vê assim, ele morreu pela verdade, né, por aquilo que ele acreditava que era a verdade. Inclusive, eu me casei no dia dele, porque se ele morreu defendendo o casamento, ele que tem que cuidar do meu também, eu acho. Então, para mim foi muito especial saber que ele tinha morado ali. Claro que a casa dele não é mais a casa dele, assim, não existe mais a casa. Tem um pedaço que o jardim permanece, tem uma mulberry tree, lá, tipo, uma amoreira, assim, que dizem que foi ele que plantou, não sei até onde é verdade, né? Porque é uma amoreira bem velha, imagina, né? Mas dizem que ainda floresce e tal. Então, eu achei muito legal, assim, de saber que eu vou poder estar nesse lugar, assim. Senti como se ele estivesse falando assim para mim, olha, que legal, você está vindo para cá, toma aqui um café, dá uma passadinha, né? Enfim, então, todo esse aspecto histórico também e afetivo para mim vai ser uma viagem bem especial. Bom, com isso, quero encerrar, agradecer demais a presença de vocês que ficaram aqui, que participaram desse nosso encontro, que venham muitos outros, e desejo um ótimo fim de semana para vocês, estudem. Eu sei que, para quem não conhece ainda, né, o método, a filosofia de Charles Mason, foi muito en passant, né? Tudo que a gente falou aqui foi muito por cima. É meio que para dar um gostinho para você realmente pegar e estudar. Existem muitos grupos que têm se reunido. A Mari vai colocar também lá no grupo como você encontrar outras pessoas que estão estudando o Charles Mason na sua cidade, no seu estado, pelo menos, né? E é isso, a gente tem que se juntar para promover o bem. Quanto mais estrelinhas do mar a gente jogar na água, melhor, né? Então é isso. Gente, muito obrigada mais uma vez. Fiquem com Deus e até a próxima.